estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim e sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Aldenira Mota, mas podem me chamar de professora D. Agora vou fazer minha audiodescrição. Eu estou usando uma blusa de manga comprida preta, uso um brinco pequeno, óculos e tenho o cabelo bem curto. Estou aqui no cenário da Multirio com elementos de uma sala de aula. Hoje, nossa aula é de geografia, com o tema Meios de Transporte e Comunicação. Gente, essa aula é muito bacana, porque ela está presente, tudo isso está presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Vou falar aqui para vocês uma coisa. O que vocês acham que é meio de transporte? Olha, o nome já diz, meio de transporte, que transporta. Transporta o que, Aldenira? Transporta as pessoas e transporta as mercadorias. E quando você transporta, o que você faz? Você sai de um lugar e vai para outro. Então, meio de transporte são meios para transportar pessoas e mercadorias. E aí, quando eu estava fazendo essa aula aqui para vocês, eu sempre fico pensando na minha vida. Eu acho que a gente aprende para isso também, né? E eu estava pensando como era que eu ia para a escola quando eu era criança. Lembrei lá de quando meu pai levava eu e minha irmã de bicicleta e também eu ia a pé, porque não era tão distante. E eu fiquei pensando em vocês. Como é que vocês vão para a escola de vocês? Você usa o meio de transporte? Você vai a pé? Como é que você vai? Pensa aí. Eu ia dessa maneira. Como é que você vai? Então, o meio de transporte, ele serve para transportar pessoas. E eu já contei aqui para vocês em uma aula, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, que é muito legal, que eu conto sobre migração e eu conto a história dos meus pais, como eles saíram de um lugar para o outro. Que eles usaram o quê? Meios de transporte. E, gente, meus pais não moram aqui perto de mim. Eles moram lá em Rondônia, bem distante, é no Brasil, na região norte, mas é distante. E meu pai veio me visitar. Eu estava lá na frente do computador pensando em como ia escrever essa história e lembrei, meu pai adora contar histórias e ele contou para mim como ele saiu do Ceará e foi para o Pará, lá em Belém. Eu falei assim, eu vou pedir para o meu pai contar essa história. Fui lá no quarto e pedi para ele contar para vocês a história de como é que ele saiu do Ceará e veio para o Pará, em Belém. E espero que vocês queiram ver essa história, conhecer meu pai ao vivo. O nome dele é Almiro Ferreira do Nascimento. Ele tem 84 anos. E vem comigo que você vai ouvir essa história. Como é que ele saiu do Ceará e chegou até Belém. Oi, pai. Tô Oi. aqui gravando o senhor, querendo saber assim, como é que foi a sua viagem de Fortaleza, do Ceará para cá? Quanto tempo demorou? O senhor veio de quê? Minha filha, naquela época, que foi em 1957, eu vim de navio, aquele lódio brasileiro, e gastamos muito tempo. Acho que de Fortaleza a Belém, nós gastamos talvez passando de um mês um pouquinho, de Fortaleza a Belém. Só que não foi andando direto, que a gente teve parada no Maranhão, São Luís do Maranhão. Eu não sei quantos dias também, não lembro quantos dias ficou lá descarregando, mas eu sei que a viagem foi muito demorada. E era muito vagaroso também, aquele navio cargueiro daquele tempo, era muito vagaroso. E não tinha outro meio talvez tinha outro meio de transporte, mas era muito difícil, para pobre não tinha, era navio mesmo. Mas graças a Deus que eu cheguei. Isso. E a comunicação? O senhor deixou lá irmãos, né, novo. E como é que era a comunicação? Era fácil chegar? Como é que se comunicava para lá, para o Ceará? Era muito difícil. Eu até perdi a comunicação, tão difícil que era. Porque a carta para chegar lá era 4 meses, 3 meses, mais até. Porque a maioria se perdia, que não chegava nem lá, porque aquele tempo era aqueles correio telegráfico, que tinha um aparelhozinho que batia, e fazia um risquinho,
e tinha os profissionais que sabia, que chamava de... Eu me lembro qual é o nome dos que era do correio. Que Telegrafista? Era Não? telegrafista. Tinha os telegrafistas que eram só eles que entendiam aquilo. Mas eles entendiam e recebiam, a gente dava as palavras e mandava naquilo e o outro lá recebia e mandava para frente. Até chegar ao ponto de chegar no último final que chegava escrito. Aí no último escrevia e dava o telegrama para o destinatário. Mas era muito difícil, eu nem sei muito dizer como era aquela situação. E eu acho que perdi o gosto de fazer aquilo, não soube fazer, nunca me comuniquei com minha família. Perdi totalmente a comunicação, fiquei muitos anos. Aí depois, com muitos anos, eu comecei a receber notícias por pessoas que chegaram em Rondônia. Muito obrigada, pai. Um beijo. Então, gente, como vocês viram, antigamente não era tão fácil sair de um lugar e ir para o outro, e também nem a comunicação era muito fácil. Mas com o avanço da tecnologia, isso mudou bastante. Hoje a gente tem muito mais ofertas, muito mais formas muito mais meios de comunicação e meios de transporte. E agora, vamos ver os meios de transporte que tem na nossa cidade. Vamos lá? Os diferentes tipos de meios de transporte também. Gente, o primeiro que eu trouxe aqui, o primeiro slide que eu trouxe foi os meios de transportes ferroviários. O que são meios de transporte ferroviários? Que andam sobre trilhos de ferro, ferroviário, já diz isso. E aí eu trouxe a imagem do trem da Central do Brasil, a estação de Botafogo de metrô, o bonde de Santa Teresa. Também trouxe aqui o VLT, veículo leve sobre trilhos da Praça Mauá. Então, nós temos todos esses meios de transporte na nossa cidade. Você já andou em algum deles? Você conhece algum deles? E aí, pessoal, vocês conhecem algum meio de transporte ferroviário aqui da nossa cidade? Já andou em algum? Diz aí para mim. Agora, nós vamos ver o meio de transporte aquaviário. Vejam aí, aquaviários, transportes aquaviários. Eu trouxe a foto da barca chegando de Paquetá. Essa barca nós temos aqui na nossa cidade. Não sei se você já andou, né, vindo de Niterói para o Rio de Janeiro, indo para Paquetá. Então, o que são transportes aquaviários? São aqueles que andam na água, tá bom? Vocês podem lembrar aí outros exemplos de transporte aquaviários. Agora, nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Primeiro, eu quero dizer para vocês, conversar com vocês sobre o que é comunicação. A comunicação é quando eu converso, eu dialogo com alguém que está perto de mim, uma pessoa, ou duas, ou mais, mas está aqui perto. Eu estou comunicando, eu estou dialogando. Mas existe maneiras também, vontade, necessidade de você se comunicar com alguém que está distante, ou que você quer se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E para isso você vai precisar de meios, você vai precisar de maneiras de fazer essa comunicação. E aí nós temos os meios de comunicação, que são instrumentos, e pode ser através da carta, pode ser através da internet, do telefone, então eles são meios de comunicação. Tá certo? E eu trouxe aqui um slide para vocês, para a gente poder ver e definir. Então, os meios de comunicação são as tecnologias e os instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações. Como vocês viram, não é só entre pessoas, mas pode ser entre organizações. Por exemplo, eu estou aqui na Multirio. A Multirio quer se comunicar com uma escola de vocês. Então, como é que ela se comunica que ela não está próxima? Ela tem que mandar um e-mail, uma carta, ou ligar, né? Tem várias maneiras. Então, esses são meios de comunicação. Deu para entender o que são meios de comunicação? E agora, gente, eu trouxe aqui para vocês a história do telefone. Tá no material de vocês, do Rio Educa, e vejam aí o que está escrito nesse material. Algumas pessoas acreditam que o inventor do telefone tenha sido o escocês Alexander Graham Bell.
no ano de 1876. Mas para outras pessoas, o verdadeiro inventor foi o italiano Antonio Meucci, no ano de 1860. O telefone foi uma das invenções mais surpreendentes já criadas. Basta digitar alguns números e podemos nos comunicar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. A primeira ligação telefônica foi feita no dia 10 de março de 1876 por Alexander Graham Bell. Por isso, esse dia foi escolhido como o Dia do Telefone. E como vocês viram lá na história que meu pai contou, não era fácil essa comunicação. Às vezes as famílias perdiam até o contato um com o outro. Mas agora isso mudou bastante. Agora nós temos vários meios de comunicação. E eu trouxe aqui um slide mostrando alguns para você. Veja aí. Então, nós temos aí vários meios de comunicação e eu acredito que você conhece muitos deles. O rádio, a carta, o jornal, o celular. Veja outro slide, mais outros meios de comunicação. A revista, a televisão, o telefone, que a gente acabou de ver a história dele, os e-mails. Então, gente, esses são alguns meios de comunicação que eu trouxe para vocês, mas tem muitos outros. Hoje a gente tem com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente tem vários. E eu queria falar com vocês sobre o celular. Pessoal, o celular, o meu está aqui. Com o celular hoje, nós podemos fazer muitas coisas. Presta atenção como que a gente pode se comunicar através do celular que cabe na palma da nossa mão. Aqui a gente pode ler jornal, a gente pode estudar, aprender, entrar em aplicativo, ver filmes, ligar para alguém. Aí a gente pode ligar vendo as pessoas, fazer vídeos, tirar fotos apenas com o celular. Isso tudo são formas de se comunicar que antigamente a gente precisava de vários meios de comunicação e agora a gente tem ele na palma da nossa mão. Então, gente, vocês viram que nessa aula de hoje nós trabalhamos os meios de comunicação e os meios de transporte. Tanto um quanto o outro, eles são úteis, nós usamos para que as pessoas possam se conectar, para que as coisas aconteçam, para que a gente possa se movimentar, falar um com o outro. É a conexão entre as pessoas. Essa é a importância de a gente ter tanto os meios de comunicação como os meios de transporte. Ok? E agora, vou chamar o desafio para vocês. Vejam qual é o desafio da aula de hoje. Faça uma lista dos meios de comunicação e dos meios de transporte que você conhece. Então, gente, é isso. Adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima videoaula. Tá? Essa videoaula, esse projeto só acontece por sua causa. Então, vem estar conosco. Até a próxima. Um beijo grande e te aguardo.